Bom dia, amigos e amigas. Nessa segunda-feira, 12 de setembro, estamos aqui para partilhar a palavra de Deus, esse mês de setembro, o mês da Bíblia, e nós temos escutado e continuaremos escutando como primeira leitura a primeira carta aos Coríntios. De fato, no sábado estávamos no capítulo 10, amanhã 13 estaremos no capítulo 12, mas hoje especificamente, então, nos é oferecido um trecho do capítulo 11 da carta aos Coríntios. Nesse capítulo 11, nós temos, a partir do versículo 17, um tema muito importante, que é aquele da ceia do Senhor. Paulo, ele escutou, ele estando em Éfeso, ele recebeu notícias que quando nas casas os seguidores de Jesus se encontravam, havia divisões. E o tema da divisão acontecia especialmente pelo tema da comida e da bebida. E Paulo aqui, então, envia uma admoestação bastante forte. Ele diz, assim, em última análise, que onde não há solidariedade, não há ceia do Senhor. De fato, ele ficou sabendo que no momento da comida, no momento do comer, havia pessoas que se alimentavam, né, com toda a abundância, e depois havia irmãos que chegavam tarde, provavelmente pelo tema do trabalho, e chegavam e não havia mais nada. Então Paulo diz assim: se não há solidariedade, não há ceia do Senhor. Porque justamente quando nós celebramos a ceia do Senhor fala do Senhor que se entregou por nós. Hyper, hymon em grego. Então, se nós queremos celebrar a ceia do Senhor, mas cada um pensa em si, cada um pensa no próprio estômago, então não estamos celebrando a ceia do Senhor. Vejam que são palavras muito fortes, muito importantes, e muito fortes e muito importantes também para nós hoje. Vejam só o que o nosso amigo Paulo, então, ele diz. De fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa em comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, outro se embriaga. Então, eu creio que aqui tem para nós uma provocação. E quando eu vou para celebrar a ceia do Senhor, será que eu também celebro a ceia do Senhor? Ou será que eu também preciso me questionar porque preciso assumir uma outra atitude, uma atitude de solidariedade? E logo em seguida, então, Paulo apresenta a memória que ele recebeu e está transmitindo. Vejam só, Paulo, ele não esteve presente quando aconteceu a chamada última ceia, conforme nós lemos nos evangelhos. Nesse sentido, ele diz: eu recebi essa tradição e assim como eu recebi, eu a estou transmitindo para vocês. E diz assim: de fato, eu recebi o que também agora vos transmito. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Eu gostaria de sublinhar, de fato, que Jesus diz: isto é o meu corpo entregue por vós. Hyper, hymon. Em que sentido Jesus entrega o seu corpo por nós e derrama o seu sangue por nós? Não se trata de um entregar o próprio corpo, o próprio sangue em nosso lugar, um sacrificar-se em nosso lugar, mas de uma atitude em favor de cada um de nós, em favor de nós. Então, esse por vós não é no sentido de um sacrifício substitutivo, mas no sentido de
uma entrega em favor de nós. Por isso que, vejam só, no momento em que nós celebramos a memória de Jesus, o memorial de Jesus, como se diz em liturgia, mas partindo desde a tradição da Páscoa hebraica, chegando na Páscoa cristã, quando nós celebramos este memorial, no qual Jesus Cristo se entrega por nós, sabendo que esse por nós significa em favor de nós, em benefício nosso, nós também, uma vez que saímos da celebração da ceia do Senhor, também somos chamados através do nosso trabalho, através da nossa vida familiar, através dos dons que nós temos, do tempo, dos meios que nós temos, somos chamados também a assumir, a viver atitudes em favor dos irmãos. Então, nesse sentido, vejam só como Paulo, ele fortemente admoesta a comunidade de Corinto, dizendo: onde não há solidariedade, não há ceia do Senhor. Porque justamente celebrar a ceia do Senhor é celebrar o Senhor que se entregou em favor de cada um de nós. Por isso que é fundamental que nos encontremos numa atitude de solidariedade entre nós e que, saindo da Eucaristia, nós então coloquemos em prática, fortalecidos pela ceia do Senhor, coloquemos em prática também por nossa vez, né? Na nossa vez, então, esse entregar-se em favor dos irmãos e das irmãs. E um trecho muito significativo também, para completar, está no versículo 28, aqui do capítulo 11, quando Paulo também diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Creio que essa palavra examine cada um a si mesmo, ela é importante para nós hoje, neste dia 12 de setembro. Eu preciso me examinar. Eu que participo da ceia do Senhor nas comunidades, eu preciso me examinar. Como é que eu estou celebrando a ceia do Senhor? Como estou celebrando e qual é a consequência na minha vida quando eu, saindo da ceia do Senhor, volto para a minha vida cotidiana, Então, eu desejo muito que essa palavra, nesse mês da Bíblia, nos provoque e nos ajude, de fato, a celebrar a ceia do Senhor e a viver na nossa vida as consequências do ter celebrado a ceia do Senhor. Tenham todos um bom dia e um bom mês de setembro, mês da Bíblia.